Oi, gente, boa noite. De novo, olha eu voltando. Vamos ver se agora vai, né? Sem travar. Vamos ver se Jack Sander entra. Faz o pedido aí, Jack, para entrar. Como se diz na TV, né? Essa coisa de fazer ao vivo, né? De estar ao vivo, é isso mesmo. Como se diz É, na TV, fazer ao vivo é isso mesmo, né? Sempre dá esses probleminhas. verdade. Ainda mais questões de internet, essas coisas, acontece, né? É. Aí Mas igual a gente pode estava continuar. falando, a regra fundamental da questão analítica é a associação livre, né? A questão que o Freud mencionava, né? Fale tudo que vier à cabeça, né? Sem censura. Essa é a regra fundamental para se trabalhar com a questão analítica, né? Sem ela, talvez fique um pouco difícil a gente deixar algo escapulir, deixar que o inconsciente fale, essa questão que a gente fala do inconsciente, né? Deixar que o inconsciente dá vazão à sua voz. Eu digo que através da associação livre, que a gente fala que a associação livre é falar tudo que vier à cabeça. Quanta gente, né, Gal? A gente fala tudo que vier à cabeça, é tudo mesmo, né? O profissional ali na terapia está preparado para acolher essas demandas e é uma pessoa que você, eu diria que é o único lugar que você pode falar tudo sem se preocupar com o julgamento, porque é uma forma diferente de você conversar com um É, amigo ou Bolsonaro uma amiga. está falando que acha que nem tudo pode. Pode tudo. Pode se falar tudo. Entendeu? Até um crime que você cometeu, você pode falar. Deve até, né? Isso, por isso, igual ela falou aí, profissional. Profissional, sim, né? Se a gente for falar tudo no mundo aqui fora, vamos pôr assim, talvez aí vem aquela questão, o julgamento, né? É o que a terapia analítica não faz. Tudo é importante. Até muitas das vezes, até a forma que você fala sobre, por exemplo, o que você comeu no almoço hoje. Pode ter certeza que ali naquela sua fala, no seu discurso, vai surgir algo do seu inconsciente, que vai poder ser trabalhado. Eu sempre falo, nada escapa. Tudo tem a possibilidade de ser analisado. Né? Por isso que muitas das vezes as pessoas preferem procurar uma que a gente chama de terapia breve, né, Cal? Que É. eu vejo que funciona também, mas se você quer se... Não sei se eu vou usar a palavra certa aqui, não sei É se, a se essa palavra... psicologia, né? Não falando mal, não desmerecendo, Claro, mas a psicologia é uma terapia breve. é uma terapia, Porque assim, a terapia é breve, que é o rápido, ela é comportamental. rápida. E por isso que eu me apaixonei pela psicanálise, porque a psicanálise, a gente mergulha, a gente vai no fundo, a gente pega, né, muita coisa. A gente adentra no profundo, né? O que a gente chama de, o que Freud dominou, falou sobre a questão do inconsciente, né? Aquilo que está por detrás da consciência, aquilo que as palavras tropeçam, aquilo que, igual eu falei no vídeo anterior aí, que o tô brincando faz muito sentido, a forma como uma pessoa vai contar algo e ela ri. Então, na terapia analítica, é analisado tudo isso. E tudo isso faz parte do sujeito, né? E muitas das vezes o analisado fica surpreso quando vem alguma coisa à tona, né? Quando surge alguma coisa assim que vem. Ele se surpreende porque talvez ele nunca tinha parado para pensar sobre aquilo, né? Sobre aquela questão, e a gente vai fazendo a questão da intervenção, e as interpretações quanto fazem sentido, e muitas das vezes o paciente chora quanto a interpretação faz,
muito sentido pela vivência daquele sujeito. E é interessante isso, né? Como que uma interpretação bem feita modifica a estrutura É, toda do sujeito, né? a semana passada eu peguei um caso, né, assim, interessante com sonhos, né? Porque eu não trabalho bem no sonho ainda. Mas a paciente, ela falando dos sonhos, né, contou os sonhos. Primeiro pediu um desenho para ela. Ela fez o desenho e aí ela me disse assim: eu sonho com isso aí o tempo todo. Sonhei assim durante vários anos. E um dia, do nada, eu vi na internet, na Suíça, imagine. Ela viu a imagem, ela conseguiu captar a imagem na Suíça, que eram as 5 cabanas, e com as montanhas, né? Mas, aí, quando ela mandou a imagem para mim, eu consegui, eu ainda não passei nem para ela ainda, mas eu consegui decifrar o que era que aquilo ali estava querendo dizer para ela, né? Que, na realidade, aquelas montanhas, ela estava querendo esconder, ela estava se escondendo ali naquelas cabanas, né? Que não tinha janela, não tinha nada, ela estava ali, ó, presa, entendeu? E ela não queria que ninguém visse as coisas que estavam acontecendo com ela. Sim, essa questão da interpretação do sonho, né? Que essa questão que a gente aborda muito no set analítico, quando o paciente vem com um sonho, apresenta um sonho, e muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas eu sonho totalmente algo aleatório, algo esquisito, mas na psicanálise, o sonho diz muito do sujeito. Não diz naquela maneira assim, tipo, cada um tem a sua crença, mas aquela na interpretação analítica, ela é voltada mais na questão do sujeito do que aquela coisa assim, sonhar com tal coisa é morte, sonhar com isso é isso. Não. O sonho representa o que o Freud sempre falava, um desejo reprimido, algo que a gente não dá conta de se expressar em vigília, né? E vai para o sonho, essas questões. E no sonho a gente consegue resolver muitas coisas da nossa vida aqui fora. É Eu interessante sonhei isso, a né? vida toda, eu sonhei a vida toda com a minha casa, a casa onde eu passei a minha infância, né? Meus sonhos eram assim, eu na vida adulta, mas eu estava lá. Incrível. Até eu conseguir desvencilhar isso tudo, eu trabalho. É dar trabalho. Por isso que a terapia analítica não vai modificar o sujeito em 1 mês, 2 meses. Pode causar um efeito, mas se modificar, demora. Se transformar, demora. Por isso que a psicanálise é um tratamento longo, não é de curto prazo. Porque da mesma forma que você conviveu com as suas demandas, com seus conflitos por muito tempo, para se desmanchar todo aquele enredo, da mesma forma que você demorou para se desmanchar daquela situação, demora também a, a reavaliar muitas coisas na nossa vida, né, Gal? Claro, porque, tipo assim, você traz uma coisa de 20 anos, 30 anos, você vai querer resolver em 10 sessões, né? Não dá, né? 20 sessões, tá? Não tem como. Muitas das vezes causa, né? Eu vejo que causa muito euforia nas primeiras análises. O sujeito acha que melhorou, mas alguma coisa ali está escondido por detrás, né? Quando a pessoa dá uma melhora assim, de uma noite para o dia. O que aquele sujeito está escondendo? O que aquele sujeito está querendo mascarar? Entendeu? Não, Não funciona assim. Então. eu fiz a terapia, ai, hoje eu estou me sentindo muito bem. Ah, eu não sei o que, não sei o que, não, é maravilhoso, não sei, não. Tem alguma coisa aí. Porque, geralmente, não sei você, Jaque, mas eu, às vezes, né, hoje mais não, né, mas às vezes que eu ia para a terapia, quando eu voltava, eu saía era chorando, eu saía me acabando de chorar, eu saía puta da vida, mesmo querendo, sabe? Eu não, dificilmente eu saía bem.
É Mas eu terapia. passava a noite toda refletindo e ia conseguindo encontrar muita coisa que estava errada em mim, né? Mesmo que eu não corrigisse logo, mas eu já sabia que eu estava com aquele problema, É, né? eu falo que fazer análise é mexer com coisas, muitas das vezes, que a gente não quer mexer. Ou não quer, de alguma forma, se expor. Fazer a análise é muito angustiante. Mas quando vem essas angústias à tona, quando trabalha essas questões, o sujeito pode fazer alguma coisa diante daquilo. Uma ressignificação, né? O que o Freud falava que era recordar, repetir e elaborar, né? Essas três coisas. Quando o sujeito se dá conta que ali ele pode se expressar, que ali ele pode falar, mesmo causando uma angústia, mesmo causando um impacto assim de uma, vamos dizer, uma tristeza, que ele vai entender que muitas das vezes é preciso passar por essa tempestade, é preciso passar por esse deserto, vamos por assim, para tentar de alguma forma se reinventar. Eu sempre uso essa palavra, se reinventar, porque problemas, enquanto a gente estiver em vida, vai existir problemas. O que a gente pode fazer é como a gente lida com esses problemas, né? Como a gente faz uma nova forma de pensar diante do problema, né? O problema vem, tem muitas pessoas que ficam... Isso aí é que eu trabalho com os meus adolescentes, né? Eu digo, vocês, isso aí é um problemão, realmente é um problemão, mas vocês têm que aprender a como lidar, porque vocês vão ter mil problemas, isso aí só é o começo. Então, eu vou preparando eles, para eles encararem os problemas que vão vir. Ah, porque meu colega, ele me traiu, ele fez isso, ele é falso. Sim, você vai encontrar mil pessoas falsas, tanta coisa ruim, né? Que as pessoas vão encontrar, né? Que eles vão encontrar. Então, eu vou preparando eles, né, na realidade, para entender que existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem coisas boas, existem coisas ruins, e se preparar para a vida, porque a vida é isso. E não vai melhorar com a terapia. Só a terapia É não vai como o melhorar. sujeito, né, Gal? Eu sempre falo, é como o sujeito lida com esses problemas, né? Tem uma pessoa que escreveu aí, boa noite, Robert. É ruim mexer em algo que está lá quieto. Mas é mais difícil, né, Gal? Manter essa coisa que está lá quieto por muitos anos e sem perceber aquilo que está quieto pode ser uma grande tempestade que você não está percebendo aí. Tipo assim, muitas das vezes não mexer em algo significa que, de alguma forma, aquilo está operando na sua vida, que é algo É, operante, né? Aquilo faz, não da maneira que você, tipo, eu sempre falo assim, o sujeito quer manter aquilo de maneira esquecida, né? Mas acha que esqueceu, recalca, né? Mas de alguma forma, aquilo está fazendo parte da vida dele no dia a dia, sem ele perceber, de é, maneira diferente, porque o inconsciente faz essa é, jogada. uma coisa, eu não sei se você já percebeu, Jaque, mas eu, como já tenho muita experiência com abuso, o que eu já percebo, né? Para mim já é real. A pessoa, quando ela é abusada, né? A mulher, quando ela é abusada, pequena, de alguma forma, quando ela chega na fase adulta, ela não fica com o homem, sabe? Ela tem uma desestabilidade, ou ela tem uma libido invertida, que ela tem revolta, sabe? Ou então, ela nunca está resolvida. A mulher, quando ela é abusada, ela nunca fica bem resolvida na vida adulta. Então, Sim. E muitas quando eu vezes, né, começo Gal? a relatar as coisas da vida adulta, eu já sei que teve um abuso.
E às vezes eles não lembram, né? Tem casos que a gente tem que levar para hipnose, né? Uhum. Aí vem a Tem um questão caso do que você tem que inconsciente, né? levar. A consciência não lembra, mas o inconsciente está ali operando, né? Fazendo junção daquilo, fazendo no seu dia a dia, sem você perceber. E na análise, quanto vem isso à tona, ou quanto é falado em associação livre, quanto tem a oportunidade de se falar, é interessante que dá para modificar alguma coisa. Porque muitas das vezes um abuso, igual você falou, questão de infância, a pessoa se sente muito culpada, vem com carga muito de culpa, né? Acha que a culpa foi dela ou dele, vamos supor assim. Vem muito essa questão, né, Gal? Que esse sentimento assim Não. de culpa. E quando, e geralmente, quando vem um abuso, geralmente eles falam bem assim. Se for mulher, aí fala, minha mãe é narcisista. Aí eu digo, por que narcisista para você? Entendeu? Porque tudo hoje virou moda, esse negócio de narcisista virou moda. Todos nós somos narcisistas. Nós temos que ser narcisistas, porque senão, se a gente não tiver amor próprio, né, como é que a gente vai viver? Mas, tipo assim, eles querem, mas o que eles querem dizer assim, minha mãe foi narcisista porque permitiu que eu fosse abusada. Entendeu? Mais ou menos isso. Tem alguma pergunta aí? Não, né? O Hobbes escreveu, e a consciência não lembra, mas o inconsciente não esquece. Exatamente isso. É, A consciência, que muitos estudiosos falam aí que é só 5%, né? é. 95%. Né, a pontinha, né, do iceberg, mas o restante está tudo lá. E é É, muita coisa que a gente tem armazenada, é muita coisa. Né? E a gente a não lembra, gente, do nada vem aquele estralo assim, ó, e você lembra muita coisa, né? E essas coisas, eu quando a gente lembra, é bom anotar, né? é Porque verdade. anotar, porque esquece de novo. Então, eu geralmente peço aos pacientes que anotem, principalmente depois que faz uma hipnose, depois vá anotando aí, porque vai vir coisas, vai vir lembrança, porque uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra, né? E aí, E é interessante, muitas das vezes a gente não quer falar sobre algo, né? Mas quanto a gente coloca para fora, fala, quanto a pessoa tem essa oportunidade de falar sem ser julgada, né? A pessoa tem a possibilidade de se reinventar, né? De se transformar, de fazer algo diferente sobre aquilo, né? De pensar de maneira diferente, de entender que aquilo faz parte da vida dela, foi um acontecido, mas não precisa necessariamente fazer parte a vida inteira de uma maneira talvez pessimista, talvez de maneira negativa, se reinventar mesmo, né? Fazer uma elaboração em cima daquilo que o sujeito traz, né? Aquela informação, e de repente aquela informação ser traduzida de uma outra maneira. Aí que vem a questão. Aí o sujeito muda. Aí o é, sujeito se transforma. Né? O sujeito é faz uma interessante. reinvenção de si mesmo. Né? É o Eu já que rola reinventei muito. minha vida mil vezes aí, viu? Essa história aí, eu estou reinventando. Eu vivo me reinventando. Né? E eu acho que também é o meu temperamento, né? Eu gosto dessa coisa da mudança, né? De querer. Tipo assim, agora mesmo eu estou fazendo um estudo, né, sobre a minha árvore genealógica, né, sobre minha família, meus avós, bisavós, entendeu? E eu estou achando super interessante, né, essa coisa. E a gente vai descobrindo coisas na gente, e coisas na família que existe, que já vem de lá, de trás. Né? E a gente vem trazendo essa cara, porque vem, se a gente não corta, vem tudo. Né? Verdade. A gente tem que igual eu repito e falo, se reinventar. Igual
pessoa escreveu, e não esquecer mesmo é uma dor imensa. Verdade, né? Faz sentido, né, Gal? É, não, mas às vezes a pessoa não esquece, mas sente outras dores, sente, tem doenças. Boa noite, Cristiane. Tem doenças, tem outras coisas que esses problemas que trouxe da infância e que não quer cuidar. Porque as pessoas, você já observou já que as pessoas não querem cuidar da cabeça? Preferem comprar um carro zero, preferem comprar uma televisão de 50 polegadas. Eu acho que a cabeça não precisa. E por isso que muita gente É os está entrando excessos, em né? depressão, se matando, né? Muita coisa. É os excessos, né? Igual eu digo, tipo assim, todo excesso esconde uma falta. Quando o sujeito começa a comprar demais, a, a querer, muitas das vezes entra em dívidas, né? O que por detrás, olha para você ver como é que a terapia psicanalítica mexe com tudo, né? Até a forma como o sujeito lida com o dinheiro, a forma que o sujeito lida com a questão Da de alimentação, compras, alimentação também, da né? alimentação, da questão da alimentação, e muitas das vezes aquilo esconde algo por detrás. O que que aquela pessoa está querendo esconder? Esconder não, talvez não seria a palavra certa, mas o que que aquilo está fazendo com que aquela pessoa tenha esse excesso? O que está por detrás daquilo? O que tem inconscientemente por detrás daqueles excessos, né? De compras, muitas das vezes o sujeito fica endividado, etc, etc. Né? Eu mesmo, eu era compulsiva com compras, com comprar. Eu era compulsiva. Eu sempre fui compulsiva com quase tudo. Com filho, com esse amor. Hoje só estou compulsiva só com as netas agora, né? Porque também é muito lindo. Então, eu não quero perder essa compulsão, não, por enquanto. Mas eu era muito compulsiva. E comprar o que eu via, tipo assim, eu não conseguia comprar um par de sapato. Eu tinha que comprar 3 ou 4. Ou então não compro nenhum. Só para você ter ideia de como eu era. E hoje, para mim, eu compro um sapato e é tranquilo, né? E como a gente muda. Eu estou falando aqui agora e eu não tinha percebido isso, viu? Aqui eu percebi essa história do sapato. Que eu consegui, pela primeira vez, comprar um par de sapatos só. Agora em dezembro. Entendeu? Mas eu não estava lembrando disso aí, você está vendo como a gente vai soltando as Tá vendo coisas? como é que o inconsciente trabalha? É isso que a gente chama de associação livre, né? Sem querer, você entrou em associação livre, né? Uma live, né? E percebeu que aquilo faz sentido, né? É isso que a terapia, a psicanálise nos proporciona, né? A gente adentrar, muitas das vezes, em questões para o senso comum pode ser uma coisa banal. Mas quando você está ali diante do terapeuta, um set analítico, e você consegue de alguma forma, analisar essas situações, como é que é interessante, como é que uma coisa vai puxando a outra, né? Igual eu estava falando da questão do prato de comida aquela hora, né? Às vezes, um prato de comida pode parecer que é uma coisa banal, mas quando o sujeito vai dando a fala, vai falando, por detrás daquilo tem alguma coisa. Igual na questão aí que você falou, né, da questão dos sapatos, É, né? Veio a dona, né? Aí para não, o senso é comum. interessante, eu nunca consegui ir agora em dezembro, mas eu fui comprar o sapato porque eu esqueci meus sapatos aqui. Né? Eu pensei que tinha colocado no carro para viajar, e quando eu cheguei lá, eu estava sem sapato. Isso Eu tinha que ir é para bom, a minha neta, eu fui comprar o sapato. Mas eu nunca consegui entrar em algum lugar nenhum para comprar um sapato só. Nunca. isso é bom a gente abordar essa questão, porque muitas das pessoas que estão aqui começam a entender como é que funciona um processo analítico, né? É bem mais ou menos, não é assim, mas é mais ou menos assim, porque às vezes o sujeito fala de algo, para ele pode ser uma coisa
banal. Mas quando ele está ali no set analítico, quando vai se trabalhando aquilo, né, a pessoa vai percebendo que aquilo que ela fala faz sentido. E aquilo que ela esconde também faz sentido. Igual aquela hora que você estava falando da questão da mentira. O que o sujeito mente também diz muito sobre ele. Né? Por que aquele sujeito mente tanto? Ele está Essa querendo questão. ocultar algo, né? E esse algo é uma coisa muito séria e que a gente tem que trabalhar isso nele, né? Uhum. Eu vou deixando mentir. Eu tive uma paciente, já que eu ficava, né? Até o professor lá, ele falava que é só 50 minutos com o paciente. Mas com essa paciente eu ficava 3 horas. Eu tenho assim aqui bolos de folhas, sabe? Ela não via eu anotando, né? Mas eu ficava anotando, anotando, mas é porque era muita informação. E aí ela entrava em contradição. Quando ela dava o ato falho, essas coisas todas, eu ia. Eu ia lá, no outro dia que eu ia emendar as coisas. Mas era muita mentira para você, tipo assim, eu estava com um casamento marcado. E aí eu disse, mas aí eu traí meu noivo, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, sua avó? Não, minha avó não sabia. Como é que você está com um casamento marcado? Você mora na casa de sua avó e sua avó não sabe? 2 meses para você casar. Entendeu? E aí fica aquelas mentiras, né? Vai trabalhando aqui, trabalhando ali. Mas Verdade. E muitas das vezes, igual tem muitas pessoas acham que, vamos pôr assim, terapia em geral, né? Que o trabalho ali é só do terapeuta. A gente tem a técnica, a gente tem a abordagem, a teoria, né? Para, vamos pôr assim, analisar, para mostrar para o sujeito o que o inconsciente dele está falando, está querendo dizer, que se faz sentido para ele. Mas as pessoas têm que entender que o trabalho é em conjunto. Né? Não adianta eu aqui, como psicanalista, trabalhar uma demanda do sujeito e o sujeito não perceber que o trabalho também é dele também. Né? A mudança sempre parte dele. Né? A gente tem essa técnica, mas as pessoas têm que entender que o trabalho é em conjunto, é uma relação ali entre duas pessoas. Né? E quando acontece a que a gente chama de transferência, eu diria, Gal, que a transferência é que faz a, a terapia andar. quando tem a Quando tem transferência, transferência, a pessoa consegue, né? Ter aquela credibilidade, cria aquela credibilidade em você, aquela, sei lá, porque a gente, eu geralmente eu tenho empatia, mas não é aquela empatia de ser sua amiga, tá? Mas eu converso, dou risada, tal. Mas eu estou sempre dizendo, eu estou do seu lado, sim, né? Eu porque a estou do gente seu lado. tem, né, a gente tem uma ideia, né, Gal? Tipo assim, que muito antiga, uma ideia muito antiga, que o terapeuta psicanalítico é aquele sujeito que fica calado o tempo inteiro, que fica com aquela cara assim, meio assim, sabe? De não quer nada com a vida. E você falando dessa questão aí de brincar, de falar, né, de rir, é muito interessante, porque não é bem assim que funciona. Porque muitas das vezes as pessoas acham, antes de conhecer a técnica psicanalítica, ou sabe pelo senso comum, acha que é aquele profissional que fica caladão e só você falando, 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 e não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada com essa questão de com cara pálida ali e a pessoa falando, falando. Eu já fui para o terapeuta que fica assim, ó. Hum. É. Meu Muitas filho, das vezes é quando ele importante. Meu filho, quando ia para psicólogo, ele chamava a psicóloga de hum, porque ela só fazia hum. Ele dizia, Não é? hoje é dia, né? Tipo, eu digo, hoje é dia. Entendeu? Imagine. É muito, muito, assim, as pessoas têm que mudar essa questão desse pensamento que o terapeuta é aquela pessoa que fica em silêncio o tempo inteiro,
aquela pessoa que não vai falar nada, porque muitas pessoas que não teve a oportunidade de fazer análise, né, quando vai para análise, vai entender ou vai pensar, né, que vai ser aquele sujeito ali que fica caladão, é neutro o tempo inteiro, sem falar nada. Muitas das vezes o silêncio é importante. O silêncio é importante, né, para a pessoa falar, né, falar dos seus sintomas, falar das suas queixas, né, dar essa oportunidade de... Eu brinco que terapia é um lugar onde que você paga para você escutar você mesmo, né? Porque a gente Não, não se escuta. não, a pessoa que está sendo analisada, ela pensa que a gente vai resolver. Porque já teve gente, e aí? O que você acha de mim? Eu tenho jeito? Eu não sei. Eu não sei que você tem jeito. Eu só posso te dizer uma coisa, né? Que eu estou do seu lado, né? E vamos continuar conversando e ver se a gente chega a um denominador comum, porque eu preciso saber o que é que você quer e o que é o jeito na realidade, né? Ah, mas é porque eu amo ele, eu amo esse homem, eu quero ele. Sim, ele me quer, entendeu? Aí elas falaram, eu não sei. Ele some, depois ele diz que quer. Aí depois ele diz que não quer, que não vai dar certo. Eu digo, então, o que você acha disso? Né? Eu estou sempre fazendo essas perguntas assim para ver se a pessoa se encontra, se encaixa, né, nessa. Eu sempre digo que a psicanálise, o tratamento, o processo analítico, eu sempre parti dessa ideia que quem dirige o carro é o paciente. Eu estou no banco de carona, mas estou ali, do lado. Entendeu? Quem dirige o carro é o analisado, mas eu estou ali do lado. Eu fico ali no banco de carona, né? Ó, tá virando o carro para cá? Aí, que tal virar para esse lado aqui, né? Será que É, não compensa essa ideia? Mas sempre no banco de carona. Por isso que é totalmente diferente, porque muitas pessoas acham que terapia é um tipo de aconselhamento, né? E não é, né? É diferente de aconselhar. Aconselhar é uma coisa, terapia é outra, né? e a terapia, gente, é uma coisa que é muito necessária. É muito necessária. Às vezes, é melhor você dormir. Eu já até disse isso. É melhor você dormir num colchão assim no chão, bem fininho, não ter nada de luxo, mas fazer sua terapia, porque o seu sono vai ficar leve. Porque você vai colocar suas coisas para fora, vai colocar suas emoções para fora, vai deixar fluir, né? A sua vida fica mais leve. Se você tem um relacionamento, seu relacionamento vai ser mais leve, né? Eu acho que tudo deveria partir da terapia, porque a terapia é muito bom. Mas, infelizmente, né, as pessoas ainda não entenderam isso. Aqui no Brasil. Tinha que ser uma coisa assim mais falada, né, Gal? Mais assim, mais exposta, até para a questão pública, né? Porque O que muitas eu das vejo que vezes está muito exposta, o que eu vejo que está muito exposta, já que se eu estiver errada, você me corrija, é para venda de cursos. Tem muita gente vendendo cursos, mas a demanda de procura de pessoas querendo ser analisada é muito pouca, que queiram pagar. Só faz por de graça. Agora, na hora de pagar, entendeu? Só que a gente gasta com isso aqui. É livro, é livro, é livro, é livro, que não acaba mais. E você vai gastando, gastando, gastando. Né? E o que eu observo também profissional o que eu observo também é que as pessoas que entram na psicanálise, elas entram achando que vão ser um doutor, vão ser uma coisa assim, eu sou psicanalista, que vai montar um consultório, que vai botar um divã e que vai chover paciente. Gente, não é assim, não é isso mesmo. É difícil, verdade. você não ganha dinheiro fácil, você tem
que ter outra profissão para se manter e continuar estudando. Porque embora a psicanálise você faça 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, a psicologia você faz em 5 anos, o psicólogo também não ganha dinheiro também. É muito pouco. Entendeu? Então, é ilusão. Quando você para e pensa, é só ilusão. Sim, se a pessoa entra numa questão, tipo assim, num curso de psicologia, ou num curso de psicanálise, achando que, não sei, assim, para ganhar dinheiro é uma ilusão, no momento, né? A gente tem, igual no caso, né? A gente tem que gostar da profissão, é muito importante isso, mas o dinheiro fica, muitas das vezes, em questão de segundo plano, né? Porque as pessoas têm essa ideia de, eu vou fazer esse curso porque eu vou ganhar muito dinheiro. Mentira. Quem está contando isso para você é mentira. Né? Porque, na realidade, a psicanálise, né, e a psicologia, ela é marginalizada. O que é marginalizada? Ela é como tem um rio, né, e ela fica na margem do rio. Ela não fica no centro. Tipo, o psiquiatra ganha dinheiro, entendeu? Porque ele está ali medicando, ele está ali fazendo, são várias coisas, ele trabalha em hospital, trabalha nisso, trabalha aquilo, são várias coisas, mas a psicologia eu vejo muito marginalizada, ela não fica centralizada, não é uma coisa que as pessoas botam em primeiro plano, entendeu? Uhum. Botam sempre na margem, fica sempre na margem. Porque quando a gente fala marginalizada, a gente pensa o quê? Marginal, né? Outro sentido da palavra. Como a língua portuguesa é muito rica, né, em criar vários sentidos para uma palavra só, Verdade. se você observar, Tem é uma, isso aí. a Ana escreveu aí, tem que ter amor. Verdade, concordo, tem que ter amor. Né? Igual eu falei na live passada, né? Eu entrei na psicanálise apaixonado. Eu saí dela amando, né? A pessoa tem que gostar do que faz. O dinheiro, questão do dinheiro que a gente está falando aqui, talvez venha em segundo plano, né? Vai acontecer, se tiver que acontecer, né? Mas a gente tem que entender que se você está adentrando num curso de psicoterapeuta por dinheiro, muitas das vezes, você, igual o senso comum fala, vai cair do cavalo. Porque é complicado, né? Claro que a gente tem que Eu, ganhar o nosso, porque faz parte, né? Se a gente transmite um saber, ou melhor, se a gente tira um tempo para analisar, para ouvir, a gente tem que ser remunerado, né? De alguma forma, pelo nosso trabalho, né? porque, como uma colega nossa disse, né, é trabalhar com amor, não é trabalhar por amor, é trabalhar com amor. A gente faz o trabalho com amor, mas a gente precisa ser remunerado. Porque quando você trabalha por amor, você não vai ser remunerado. Você está fazendo ali, se ganhar, se vier, veio, mas se eu fosse rica, eu até faria por amor, mas né, eu trabalho com amor. Entendeu? Eu abracei a causa mesmo, eu botei a supervisão, agora já botei já mais 2 cursos, né, que já vai estar sendo anunciado aí, que é com criança, desenho de criança, né, e como atender o adolescente, que já vai estar sendo anunciado aí, vai ser pelo Zoom. E por quê? Porque eu preciso ganhar. Uhum. E, É você, então, de alguma forma, né? Transmitindo um saber e tendo retorno naquele saber, né? Tipo assim, a gente estuda, a gente faz os cursos que tem que fazer, a gente aprende a teoria, a gente paga a nossa análise pessoal, então a gente transmite aquilo que a gente sabe. Então a gente também tem que ter um retorno. e outra coisa, Jaque, não sei quem foi a psicanalista que eu vi fazendo uma live falando que não existe psicanalista rico. Posso ser assim, que nasceu rico, vem de família rica, é diferente. Mas você Uhum. ficar rico da
psicanálise, você não fica. Não deixa. É. Se alguém está pensando Fica... nisso aí... Pode ver que é um professor, alguma coisa assim, muito voltado para a questão de faculdade, né? Muito voltado nessa questão, algum Mas aí professor de... fez psicologia, fez doutorado, fez mestrado, fez isso pelo MEC, né, e tal, e aí vai trabalhar em faculdade, vai trabalhar nisso, aquilo, e trabalha, porque para você ficar no consultório sentado atendendo, né? Verdade. A pessoa escreveu, você investe forte nos livros e estudos. E bastante, né? Muito. Principalmente em, principalmente em livros. O livro, acho que é igual eu tô na confraria, tem um ano, tá me ajudando bastante, né? Entender a questão da psicanálise, né? A gente não para de estudar. Eu nunca vou dizer aqui que eu sei de tudo, né? A gente nunca sabe de tudo. A pessoa que fala assim, eu estudei, eu sei de tudo. Pode sair porque tá te enganando. Aí tem Porque a agora gente que tá sempre... começa, né? Aí começa o sofrimento da vítima com as doenças psicossomáticas e o inconsciente pedindo socorro. É isso mesmo, Roberto. Só que aí é que tá. O inconsciente está pedindo socorro, mas as pessoas dizem assim, é melhor ir tomar uma cerveja, é melhor eu fazer uma viagem do que ir estar dando meu dinheiro para um terapeuta. Entendeu? É verdade, As pessoas não estão verdade. entendendo. Né? As pessoas preferem fazer, muitas das vezes, essa felicidade temporária, né? Muitas das vezes ilusória, ou melhor, muitas das vezes não, totalmente ilusória, do que se conhecer um pouco, né? Entrar na sua estrutura psíquica, se refazer, se reinventar. Aí prefere, tem mais facilidade em pagar, muitas das vezes, por algo banal, no momento ali, mas tem uma certa dificuldade de pagar uma terapia, né? Que muitas das vezes vai ser um benefício, eu diria, para a vida inteira. Para a vida inteira. Cuidar E de tudo. viagem, às vezes, leva o problema, né? Você sabe que leva o problema vai e volta, né? É. Aonde você estiver, seus problemas irão. É. Não será uma viagem que você vai fazer que Você pode simplesmente até os problemas beber para esquecer, toma um irão. copo de cerveja, faz uma farra, mas no outro dia você está lembrando de tudo. Volta bem na Sim. tona. Quanto a gente entra com muitas das vezes questões da gente, quanto, por exemplo, a gente tá ali, não é errado, né? A gente tem que ter esse momento de lazer, né, viajar, etc. Brinde, Mas brinde. as pessoas, né? As pessoas só utilizar isso para fugir de algo maior, né? O que eu vejo muito por exemplo, em rede social mesmo. Ninguém tira foto triste, só sorrindo. Aí Você onde a abre o Instagram, pessoa vê aquilo, só tem gente bonita, só tem gente mostrando a casa linda, entendeu? Não sei quantas coisas. E o pessoal gosta. O que eu observei é que o pessoal gosta ou de miséria ou de coisas bem grandes, bem bonitas, bem. Vai seguir Neymar, vai seguir não sei quem, a irmã de Neymar, é uma mulher que botou a trança e que não sei o que, que eu não conheço nada, né? Eu não entendo nada, porque eu não vejo televisão, porque eu não tenho tempo. Então, eu não sei nem o que está acontecendo no mundo mais. Eu já estou, né? Eu até a preciso pessoa até me idealiza atualizar. muito, né? A Hã? pessoa idealiza muito. A gente vive numa era muito de idealizações, né? Muito, idealizações no sentido assim, o que eu vejo ali é o que eu vejo. Mas o que está por detrás daquilo que eu vejo? Por exemplo, uma foto em redes sociais, igual eu estava falando. Às vezes a pessoa está ali rindo, sorrindo, numa praia bonita, com um lugar totalmente exuberante, mas por detrás ali está pensando em suicídio. As pessoas não veem isso, né? Todos nós temos problemas. Rico, pobre, todos nós. Eu me lembrei de uma coisa agora já, que quando eu tive Covid, né? E aí eu fiquei muito mal.
fiquei com 50% do pulmão comprometido. E aí a primeira semana foi com Covid, aí tomando a medicação em casa. Aí comecei a ter febre, voltei, aí estava com 50% do pulmão comprometido, mas já não estava mais com Covid, mas estava com infecção no pulmão. Aí a médica disse, ó, ou você fica internada e corre o risco de pegar o Covid de novo, ou você vai para casa, você mora só, toma medicação, e aí eu fui para casa. Aí teve um dia que eu dei uma melhorada assim, eu disse, peraí. Aí botei uma coisa assim, comecei a tirar, peguei minhas roupas que eu não tinha usado, se eu morrer, eu vou tirar foto. Aí, tomei foto, e postando. Você não está doente? O pessoal perguntando, né? Doente, não morri ainda. Eu estou usando minhas roupas, estou botando tudo que eu tenho aqui, entendeu? Porque bateu o medo mesmo, porque o Covid, ele me deixou muito assustada, porque é muito difícil. Não sei se o pessoal que está assistindo aí, quem vem assistir, se teve o Covid, né? Mas foi muito forte em mim, me deixou bastante assustada. Tem pessoas Né? que se queixam que tem pouca memória, depois da pós-Covid, né? Ficou com um pouco com a memória afetada, muitas coisas assim, né? Eu fiquei com a voz, né? A minha voz engrossou e fiquei com um problema assim, respiratório. Até hoje, de vez em quando, eu uso a bombinha. Se tiver alguém fumando perto de mim, alguma coisa assim, Mas o Covid me deixou bastante abalada. Bastante mesmo. Sim. Porque a gente entra porque a gente tem o princípio, né? A libido do Thanatos e do Eros, né? Você vai totalmente para o Thanatos, para a libido da morte. Né? A gente acha que vai morrer de qualquer jeito. Verdade. É incrível. Tem mais Ó, alguma pergunta aí, Roberto gente? escreveu aí, viver de aparências. É isso que muitas das vezes as redes nos mostram, né? As aparências, tem aquele ditado, né? As aparências enganam. Aí, Cristiane, no caso de pessoas que comem muito rápido, chega a dar nojo de ver firma como se alimenta correndo. Mas isso aí, às vezes, é uma coisa, comer rápido, às vezes é uma coisa de educação, já vem de infância, né? Viu os pais comendo, né? Sei. Pode ser tantas coisas, né? Tipo assim, pode ser uma ansiedade, né? Ansiedade, isso aí é muita oralidade também, né? Acho que é muita parte oral, né? Verdade. Né? Tem que ser, para adentrar mais a fundo nessa questão, a pessoa tem que falar, tem que ser analisada, né? Mas dificilmente a pessoa vem e diz assim, olha, eu como muito rápido. Não vem. Vem com outras demandas, né? Eu lembro que eu perguntei uma vez, já que uma paciente, ela tinha tique, tinha mania, assim, unha, nada, nada, nada. Daqui a pouco ela tá assim, ó, chupando o dedo. Meu Deus do céu. Aí você vê, né? Precisa Aquela nem coisa, falar né? A muito. consciência diz que não, né? Mas o inconsciente está ali se manifestando. É isso que o inconsciente é. As manifestações daquilo que a consciência não dá muita vazão, né? O inconsciente está se manifestando o tempo inteiro. Por exemplo, uma coisa que é inconsciente, para dar um exemplo aqui para as pessoas que não sabem essa questão do inconsciente. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você vai ao banheiro, escova os dentes, né, faz aquele processo todo, todos os dias a mesma coisa. Aquilo é um processo inconsciente. Você não vai pensando, eu tenho que escovar o dente. Dirigir mesmo, né, Gal? Dirigir. Tipo assim, eu Começo, pego o carro aqui e vou lá para casa da minha neta. Eu só lembro que eu entrei no carro. Depois, eu vou no automático. sim. No Eu já sei começo é onde consciência pura. Né? No começo é consciência pura porque a você pessoa não está ali sente que aprendendo. está passando câmbio, que está, sabe? Nada. É incrível, Sim. né? Mas é verdade. É. Então, tudo a gente trabalha, a mente da gente trabalha no automático. Tem mais alguma pergunta aí, gente, que a gente já vai terminar a live. E falando que eu vou fazer um grupo, né, de supervisão, mas esse grupo, ele vai ser focado, assim, nos alunos, né, nos meus alunos, para a gente estudar casos, e esse grupo para tirar dúvidas, e para a gente estudar, tirar dúvidas, e não vai
poder falar nome de pacientes, né? Só contar o caso e tal, para a gente se ajudar, né? Porque o que eu estou observando é que as pessoas concluíram, né, o curso e estão bastante verde ainda, né? Porque não fizeram análise, não fizeram supervisão, então está muito verde ainda. E para praticar, para trabalhar com a cabeça de outra pessoa, fica meio difícil. Verdade, né? Porque só a teoria é importante, mas quando a gente vai para a prática, você muitas das vezes fica meio perdido. E com essa questão da supervisão, a cabeça fica um pouco mais voltada para a clínica e como você vai utilizar essas demandas e tudo dos pacientes, né? Porque a teoria é importante, mas só a teoria não funciona, né? Tem que ter esse tripé, né, que o Freud chama. E Que é outra a coisa também, né? É o atendimento de adolescente e de criança, né? Então, assim, é totalmente diferente de como a gente atende o adulto, né? Por isso que eu vou dar o curso vai ser separado, porque é muito complicado. Porque o difícil, eu já falei, vou repetir, o difícil não é lidar com o adolescente, é lidar com os pais. Não é lidar com a criança, é lidar com os pais. Né? Então, a gente trabalha com os três, né? Os dois juntos, entendeu? É muito difícil mesmo. E verdade. nós vamos... Tem mais alguma pergunta aí? Não. Não tem não, só dando os parabéns, obrigado. Ah, obrigada, gente. A gente Na fugiu próxima um pouco do semana, tema, aqui. né? A gente fugiu um pouco do tema, mas foi importante porque foi um bate-papo bem, talvez, esclarecedor, como funciona a questão da psicanálise mesmo. Eu acho que deu para transmitir alguma coisa aqui, né? Depois a gente Aqui vem nós com estamos uma live mais conversando. assim aprofundada. Na próxima semana nós vamos estar aqui, né? E já vamos vir com um tema diferente. Se vocês tiverem alguma coisa, pode mandar no, Privado? no direct, né? Mandar mensagem ou pelo WhatsApp, um tema que vocês gostariam que a gente abordasse e tal, para a gente ir. Mas a gente quer falar a linguagem mais Mais fácil possível, leve, né, Gal? mais leve, Sem usar porque, aquela... Sim? porque senão é melhor vamos pegar o livro e dizer, ó, pega o livro e vai ler. Pronto. Sim. Né? Então a gente Não está usar muita querendo usar uma coisa bem coisa mais leve, bem mais suave, bem mais. assim para todo mundo entender, alguma coisa assim, né? Porque para fugir do técnico, né? Aquele manual técnico, né? Para ser uma coisa mais leve, para todo mundo entender, fazer um bate-papo assim, leve mesmo, descontraído, né? É importante isso na vida da gente, Tem a né? gente aí, fala aí, passa seu telefone, que é legal, é bom passar, né, pro pessoal. Sim, ó, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho como psicanalista, o meu direct está aí, pode me chamar aí no Instagram e tudo, que vai ser um prazer responder e passar mais detalhes, né, a respeito. E Pode me Jacksandra chamar no também Instagram. é hipnólogo, né, também. Eu também trabalho com hipnólogo. É uma coisa muito fantástica. E a gente devia fazer uma live sobre isso, né, Jaque? Porque é muito interessante. Sim, né, para as Falar pessoas sobre entenderem como é que funciona a hipnose, né? tirar muitos mitos, né, que tem aí. Sim, de achar que vai sair fora do corpo, que a pessoa vai perder a Que consciência, vai né? perder, Que vai que fazer a a gente vai pessoa, comprar, que vai poder tirar dinheiro, né? pode abusar. Eu garanto que ninguém vai assinar um cheque ou vai passar o cartão, garanto para vocês. Deveria, né? Deveria, né? Mas tudo bem. Porque tem muitas pessoas que têm essa ideia, né? Que a hipnose vai fazer a pessoa, já vi muitos casos, né? Não, a pessoa vai fazer assinar um cheque, tudo, alguma coisa assim. Falar o que E não não é nada é, disso. mas a Só hipnose é resumindo, maravilhosa. você está consciente de tudo. Legal. Só resumindo, você está consciente de tudo. Você escuta, você sai de hipnose a hora que você quer. Mas a gente vai fazer essa live aí. Explicando, a gente vai trabalhar bem essa live. A gente vai fazer uma live muito legal para vocês sobre hipnose, porque a hipnose é maravilhosa.
E eu já consegui muitas coisas, sabe, Jaque, com a hipnose. Pessoas que não saía nada e saiu muita coisa com a hipnose. A hipnose ajuda bastante. Vale a pena conhecer um pouco da sua história e como funciona. A gente vai fazer assim, Gal. Espero que as pessoas gostem. Tá certo. Então tá, gente, boa noite. Boa noite. Na próxima semana eu vou estar em São Paulo, mas a gente vai fazer a live, eu de lá de São Paulo e você de BH, tá bom? Eu vou passar um mês Vamos. por lá, é, viu? Então, boa noite, muito obrigada a todos, a quem não assistiu e quem vai assistir ainda, né? Eu acho que o bate-papo foi muito interessante, deu para tirar bastante dúvida, né? Muito legal. Quer falar alguma coisa? É isso aí. Não, só isso. Tchau, tchau, gente.